Muito bem, podem sentar. Irmãos, abram as suas Bíblias em 1 João. Primeiro João, capítulo de número 3. Agradecer a presença dos nossos visitantes. Vocês estiveram conosco domingo à noite, não foi? Sejam bem-vindos aqui novamente conosco. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Eu vou pedir depois que o Gervásio e o irmão Luiz possam ir lá e cumprimentar o nosso casal que está ali. Tá certo? 1 João capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 11. E diz assim: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para esta pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém, meus irmãos? Muito bem. Muitas vezes nós sentimos um sentimento de culpa muito grande, um sentimento de culpa que invade os nossos corações. Esse sentimento de culpa, muitas vezes, é porque nós procuramos fazer aquilo que é certo, nos empenhamos em fazer aquilo que é certo, que é correto, mas muitas vezes nós falhamos. E todas as vezes que nós falhamos, nós começamos a pensar que poderíamos ter feito mais, ou que poderíamos ter feito melhor. E a ideia, o que se passa na nossa mente muitas vezes, é que as pessoas se decepcionam conosco, porque nós não conseguimos fazer aquilo que nós nos empenhamos a fazer. O que o apóstolo João está mostrando aqui
é que existe um reflexo da consciência pessoal de cada um. E esse reflexo da consciência pessoal é que nos condena diante desses fatos, quando nós achamos que nós não conseguimos fazer o que poderíamos ter feito. Nós nos autocondenamos. E o apóstolo João nos coloca diante de um mandamento de Jesus que muitas vezes nos leva a pensar sobre isso. Qual é o mandamento que Jesus nos deu? Porque ele disse assim: se vos amarem, né, uns aos outros, assim conhecerão que vocês são meus discípulos. Ou seja, vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros, né? E ele começa exatamente no versículo 11, o apóstolo João, dizendo sobre esse mandamento de Jesus. Ele diz: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Irmãos, eu sei que nós nos esforçamos com relação a isso, mas nós temos dificuldade na nossa vida. Nós temos algumas dificuldades, às vezes, de relacionamento com as pessoas. Nós temos dificuldade de uma entrega total para com as pessoas. Muitas vezes nós temos pessoas que são mais reservadas do que outras. Existem muitos problemas de relacionamento, porque às vezes a gente se magoa facilmente. Nós somos, às vezes, pessoas muito frágeis nessa questão dos sentimentos, da mágoa. Qualquer coisa nós nos magoamos. Então nós temos vários fatores que muitas vezes nos impedem, não é porque nós queremos, não é porque nós fazemos intencionalmente, mas muitas vezes nós nos esforçamos para poder realmente amar o irmão como devemos amar, assim como diz a Bíblia, mas nós não conseguimos. É um esforço que fazemos, mas nós não conseguimos. Nós não conseguimos chegar lá, onde Jesus quer que nós cheguemos. E isso nos traz um sentimento de que nós estamos decepcionando a Jesus, decepcionando o nosso Deus, porque nós não conseguimos fazer, né? E é exatamente sobre isso que o apóstolo João está tratando nesses versículos que nós lemos. E ele faz uma comparação em alguns momentos aqui. Por exemplo, no versículo 12, ele diz assim: não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. O que ele está comparando aqui é aquele sentimento, muitas vezes, de inveja, não é? Caim, ele não ofereceu ao Senhor um sacrifício agradável a Deus, enquanto Abel ofereceu um sacrifício agradável a Deus. Mas o que estava impedindo esse relacionamento, o que impediu que Deus se agradasse do sacrifício ali de Caim, era o coração de Caim. Porque o coração de Caim não estava com Deus, ele teve inveja do seu irmão, e porque a inveja, ele teve ali o desejo de matar o seu irmão. Muito embora Deus tenha falado com ele para que ele pudesse examinar o seu coração, que ele pudesse não fazer aquilo, mas ele fez pela inveja. Um sentimento que muitas vezes nós temos. Talvez nem seja a inveja, mas aquele sentimento de repulsa de um irmão para com o outro. E isso impede que a gente possa cumprir com esse mandamento que o Senhor está mandando, que é o mandamento de nós nos amarmos uns aos outros. Uma outra comparação que o apóstolo João faz aqui nesse texto é a comparação do mundo em relação a nós. Por quê? Porque o mundo diz, aqui a palavra, que o mundo nos odeia. Mas por que o mundo nos odeia? Porque nós somos luz. E aonde há luz, as pessoas que não estão na luz, a luz vai identificar aquilo que eles têm de errado. Não é isso que diz lá no Evangelho de João? Diz, deixa eu ver se eu tenho um texto aqui, mas se não eu procuro aqui na Bíblia. João capítulo 3, né? Abram aí.
que diz assim: a condenação é esta, né? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, as pessoas enxergam os seus defeitos diante de nós. E quando as pessoas enxergam os seus defeitos, elas começam a ter ódio da gente, raiva da gente, porque estão se identificando. É aquela questão de quando nós olhamos para o outro e nós falamos algo sobre o outro. E, na verdade, quando nós estamos falando do outro, nós estamos nos enxergando no outro. Então, essa raiva, esse ódio que o mundo tem de nós, é porque eles se enxergam, eles conseguem identificar os seus erros. Nós somos íntegros, nós somos corretos, nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, e eles não. Então, eles identificam seus erros pela nossa forma de ser. Não é? E aqui, então, ele coloca essa outra forma, que muitas vezes nós não conseguimos amar os nossos irmãos, porque nós começamos a enxergar defeitos, né, dificuldades nos outros. E quando nós começamos a identificar a dificuldade nos outros, na verdade, nós estamos enxergando os nossos próprios defeitos. Né? É muito difícil da pessoa entender que quando a gente identifica o erro, nós temos esse erro dentro de nós. E, na verdade, a gente enxerga o outro e não enxerga a si mesmo. Né? Então, João está dizendo isso, que nós precisamos cumprir com esse mandamento, amai-vos uns aos outros, mas nós temos as nossas dificuldades. E essas dificuldades estão dentro de nós. A nossa forma de ser, a nossa forma de nós nos relacionarmos com os outros, a nossa forma de enxergarmos os outros. E isso é que nós precisamos começar a olhar e a identificar essas dificuldades que nós temos para cumprir esse mandamento. Tá? Quando Pedro negou a Jesus, ele teve um sentimento de rejeição. Ele teve um sentimento de culpa muito forte. Vocês lembram, né, na passagem ali, que Pedro está acompanhando Jesus, quando ele foi preso, foi levado ali para ser julgado no Sinédrio, ele estava no pátio, e ele ali foi questionado se ele era um dos discípulos de Jesus, e ele nega Jesus. Ele negou 3 vezes. Claro que Jesus já tinha dito para ele que ele iria negá-lo. Por quê? Satanás havia requerido ele para ser peneirado, né? Ou seja, para ser provado. E ele, então, naquele momento, ele nega Jesus. E quando ele sai dali, aquele sentimento de ter decepcionado Jesus é muito forte. Ele tem um sentimento tão forte que ele chega a chorar. Diz o texto que ele chorou naquele momento em que ele saiu por ter negado Jesus. Ou seja, ele fez aquilo que ele queria fazer, ele seguiu Jesus, acompanhou Jesus, ele se esforçou em ser um discípulo fiel a Jesus, mas naquele momento ele falhou com Jesus. E é esse sentimento de culpa, esse sentimento de ter decepcionado a Deus, é que muitas vezes nós guardamos no nosso coração. E aí o apóstolo João, ele vai nos colocar diante de 2 situações que eu acho que são importantes para nós tranquilizarmos o nosso coração diante dessas questões. Né? A primeira que ele coloca está no versículo de número 19 e 20. Onde ele diz assim: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Ou seja, o que nós precisamos fazer para tranquilizar o nosso coração diante desse sentimento? Né? Você pode dizer, mas pastor, eu tenho me esforçado, mas não tenho conseguido. Você pode falar diante de Deus, Senhor, eu tenho me esforçado, mas eu não tenho conseguido. Então, como é que eu posso tranquilizar o meu coração, sabendo que eu falhei realmente, porque não consigo fazer, mas eu tenho me esforçado? E aí, o apóstolo João vai dizer o seguinte: tranquilize o seu coração. Por quê? E ele vai dizer:
Pois, a primeira coisa, se o nosso coração nos acusar, veja aí o que ele está dizendo, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Eu acho, irmãos, que o apóstolo João aqui foi perfeito naquilo que ele colocou para nós. Como é que nós podemos ter tranquilidade diante de Deus quando nós falhamos com Deus? O problema é que nós estamos restritos ao nosso sentimento. Nós estamos restritos ao nosso coração, aquilo que nós sentimos. Nós nos avaliamos, nós nos culpamos, mas nós não olhamos para a grandiosidade de Deus. Nós não olhamos, nós ficamos restritos àquilo que nós avaliamos, do que nós pensamos sobre o fato. Mas o que o apóstolo João está dizendo é que Deus é maior do que o nosso coração. Deus conhece o seu coração com profundidade. Ele sabe quem é você. Ele conhece desde que você é uma massa informe no ventre da sua mãe, diz ali o salmista. Portanto, ele sabe das motivações do nosso coração, ele sabe das dificuldades do nosso coração, da nossa vida, ele sabe o porquê que nós falhamos. Então, não precisa que a gente possa estar dizendo ao Senhor que nós falhamos, porque Ele sabe. Não precisa que a gente alimente dentro de nós um sentimento de culpa que muitas vezes pode até nos afastar de um perfeito relacionamento com Deus por causa desse sentimento de culpa, né? Aliás, nós temos duas coisas que nos afastam de Deus: é o pecado e esse sentimento de culpa, que é consequência muitas vezes, né? Uma do pecado, a outra porque nós falhamos na nossa relação com Deus. Nos afasta de Deus. Então, para que nós tenhamos um coração tranquilo diante do Senhor, nós precisamos não olhar para o nosso coração, mas olhar para Deus. Porque Deus nos ama com intensidade. É imensurável o amor de Deus por nós. A palavra de Deus diz em João 3,16 que o Senhor amou o mundo de tal maneira. Então, nós não somos capazes de compreender a dimensão do amor de Deus por nós. Só quando nós olhamos para a cruz do Calvário é que nós entendemos quanto Deus nos ama. Então, nós não podemos estar olhando para o nosso coração, porque é pequeno demais diante da grandiosidade do amor de Deus por nós. Nós precisamos olhar para Deus nesse momento e entender que Ele é capaz de compreender aquilo que nós falhamos e por que nós falhamos, não é? Então vejam que a primeira coisa que o apóstolo João coloca para nós é que nós venhamos a colocar tudo isso diante de Deus, não é? Você tenta tudo, mas você não consegue. Mas Deus sabe por que nós falhamos. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, diz assim: que nós procuramos fazer aquilo que é possível fazer, que nós devemos fazer aquilo que é possível fazer, mas nem sempre conseguimos. Vejam, em Romanos 12, 18, diz assim: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Não é? Então, esse mandamento de nós amarmos uns aos outros, nós temos que fazer tudo o que é possível. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que existem coisas que não são possíveis, não é? Nós fazemos tudo o que é possível, que está em nós, mas nem sempre tudo é possível. E aquilo que nós não fazemos, porque não foi possível fazer, nós devemos agora olhar para o Senhor e não para nossas falhas e para as nossas dificuldades. O trabalho do Senhor nos exige totalidade da nossa vida, mas nem sempre nós somos ou podemos colocar totalmente a nossa vida diante, né, vamos dizer assim, a serviço do Senhor. Temos as nossas dificuldades. Agora vejam que se nós transferirmos um pouco isso para os nossos relacionamentos pessoais, acontece a mesma coisa. Por que muitas vezes os cônjuges não relatam
tudo aquilo que acontece para os seus maridos, ou para o seu cônjuge, né? Porque pode ser marido e esposa. Porque tem medo de não receber o perdão do seu cônjuge. Por que que muitas vezes os filhos omitem coisas dos pais? Porque têm medo de não receberem o perdão dos pais, não é? Por que que muitas vezes nós omitimos na igreja determinadas coisas que nós não conseguimos fazer ou que nós fazemos? Porque muitas vezes nós temos medo de não receber o perdão da igreja. Então, se nós transferirmos isso para nós vamos entender que esse medo de decepcionar as pessoas, de decepcionar o nosso cônjuge, de decepcionar os nossos pais, de decepcionar a igreja, de decepcionar a Deus, é algo que nos persegue durante a nossa vida. Um sentimento de culpa muito forte, que nos impele, né, a negar nos relacionamentos que nós temos. Então, irmãos, pensando nisso, o apóstolo João diz assim: Deus é maior do que o nosso coração. Por isso é que nós devemos, sabendo que nós não fizemos, nós temos que olhar para Ele e entender que Ele é fiel e justo. Deus é fiel e justo para perdoar as nossas falhas e os nossos erros. Em 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você tem um sentimento de culpa parecido com isso que eu estou falando, olhe para o Senhor. Porque não é como você vai omitir do seu cônjuge ou dos seus pais, mas do Senhor, você pode abrir o seu coração por completo. E você confessar a Ele as suas falhas, as suas dificuldades. Ele sabe, mas Ele quer que você humildemente chegue na presença dEle. E o texto diz que Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar das nossas falhas e das nossas dificuldades. O Senhor nos perdoa. Portanto, vamos aliviar o nosso coração. Vamos ter tranquilidade da nossa relação com Deus, de caminhar com Deus. Não vamos ter vergonha de nos apresentarmos a Deus, porque falhamos muitas vezes, porque faz parte da nossa natureza humana. Não é? Esse é o primeiro aspecto que o apóstolo João nos coloca. Tranquilize o seu coração, porque Deus é maior do que o nosso coração. E Ele nos perdoa quando nós vamos à presença dEle. E a segunda coisa que ele coloca a primeira é: se o coração te acusar, vá a Deus, porque Ele é maior do que o nosso coração. Mas ele diz no versículo 21, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Aí já muda a história. Por que que o nosso coração não nos acusa? João vai dizer assim: porque você está andando segundo os mandamentos do Senhor. Se você anda segundo os mandamentos do Senhor, o teu coração não vai te acusar de nada. Porque o sentimento de culpa é quando nós conhecemos a palavra e nós fazemos alguma coisa que a palavra está dizendo para nós fazermos e não fazemos. Mas se nós estamos ali andando de acordo com a palavra, o que que ele diz? Agora você aproveita as bênçãos advindas de você não estar sentindo esse sentimento de culpa, né, e que você pode agora usufruir das bênçãos que Deus vai derramar sobre a sua vida. Então vejam o que é que ele está dizendo aqui para nós. Amados, se o coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Aí ele diz assim: agora aproveita. E aquilo que pedirmos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então a primeira coisa que nós devemos usufruir dessa bênção, de nós não sentirmos esse sentimento de culpa no coração,
é de que as nossas orações são respondidas. Todas as vezes que nós estamos diante de Deus com os corações tranquilos, por que com o coração tranquilo? Porque estamos obedecendo os seus mandamentos, porque estamos guardando os seus mandamentos. Ele diz assim: aquilo que nós pedimos dele, nós recebemos. A primeira grande bênção, irmão, são as respostas às orações que nós fazemos diante de Deus. Aproveitar, né, que nós estamos andando debaixo da graça do Senhor, segundo a palavra de Deus, fazendo aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, cumprindo com seus propósitos para a nossa vida. Agora nós vamos receber as bênçãos disso. Porque muitas pessoas acham que é difícil, né, andar segundo a palavra de Deus, que isso é restringir a liberdade. Para nós é um motivo de grandes bênçãos, né, de recebermos ali aquilo que nós colocamos diante do Senhor. Depois ele diz que nós fazemos diante dele o que lhe é agradável, que nós guardamos os seus mandamentos. Que mandamentos são esses que ele diz que nós devemos guardar? Ele vai dizer assim: o mandamento é este. Primeiro, que você creia no nome do seu Filho Jesus. Eu acho que isso é o que todos nós, não há dúvida de quanto nós aqui, todos nós aqui, cremos que Jesus é o Filho de Deus. Não é? Ou há alguma dúvida? Creio que não. Não é isso? Todos nós cremos. Mas aí ele diz assim: qual é o outro mandamento? Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, nós entregamos a nossa vida a Jesus, agora nós temos que viver o amor que ele nos concedeu com os irmãos da qual nós fazemos parte, da congregação que nós fazemos parte. E ele diz assim: o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Dois grandes mandamentos, né? Primeiro é a fé, a segunda é viver o amor. Agora, ele faz uma comparação, por isso, irmãos, é que ele fala assim: se o teu coração te condenar, vai a Deus e pede perdão. Sabe por quê? Porque ele diz assim: nós temos que amar os nossos irmãos como Jesus nos amou. E como foi que Jesus nos amou? Ele vai dizer assim, que o amor, quando Jesus foi à cruz do Calvário e deu a sua vida por nós, o amor de Jesus por nós foi um amor sacrificial. Por isso é que nós devemos amar os nossos irmãos da mesma forma que Jesus nos amou. E ele diz assim, nesse mandamento, ele vai dizer assim: nisto conhecemos, né, no versículo 16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Agora vejam, versículo 17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para esta pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí ele fecha, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, ou nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. É difícil, irmãos? Quem vai falar isso também é Tiago, né? Tiago diz assim, que a fé sem obras é morta. Mas se você ama, né, se você tem fé, e o seu irmão chega lá, dizendo que está com fome, você diz assim: não, vá para casa que eu vou orar por você, que Deus vai mandar comida para a sua casa. Ele diz assim: olha, isso aí não é fé, não é amor, não é? Então, é fazer aquilo que nós precisamos fazer com relação ao irmão. Nós vivemos numa situação econômica muito difícil. Eu sei que todos nós temos dificuldades financeiramente, não é? Mas nós temos muitas formas de ajudar o irmão. Quando o irmão está sofrendo, quando o irmão está passando por lutas e dificuldades,
Não é só aquela questão que a gente diz assim, irmão, você está passando por uma situação difícil, eu estou orando por você. É que Deus vai resolver o seu problema. Não é? A gente coloca no grupo assim, ore por mim porque eu vou fazer uma cirurgia. Né? Irmãos, eu estou doente, não sei o que, aí a gente coloca embaixo, orando por você, orando por você. É isso que João está dizendo aqui, você está amando da boca para fora. Orar é apenas uma das coisas que nós precisamos fazer pelos irmãos. Nós devemos orar uns pelos outros. Mas não é apenas orar. Nós precisamos consolar, nós precisamos confortar, nós precisamos ajudar naquilo que nós podemos ajudar. Muitas vezes, Deus nos dá além daquilo que nós precisamos. E aquele além daquilo que nós precisamos, Ele nos dá para que nós possamos abençoar outras pessoas. Ele nos abençoa para nós sermos bênção na vida de outras pessoas. Não é isso? Aquilo que Ele falou para Abraão. O que foi que Ele falou para Abraão? Que eu te tornarei uma bênção para você ser bênção às outras famílias. Não é isso? Ele nos abençoa para que nós sejamos bênção para as outras pessoas. E é isso, irmãos, que a gente precisa cumprir com esse mandamento de nós amarmos uns aos outros. Faz a diferença. Se vocês olharem um pouco para aquele texto, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 44, é quando a igreja se organiza, ali no capítulo 2 do livro de Atos, a gente vai perceber que a vida comunitária era muito diferente da vida hoje nas igrejas. Como é que nós vivemos hoje nas igrejas, irmãos? Cada um na sua casa. Quando a gente quer falar com o irmão, o que é que faz? Manda uma mensagem pelo WhatsApp. Quando manda, né? Irmãos, naquela época, as pessoas viviam de casa em casa. As pessoas que estavam fora, que não faziam parte da igreja, observavam a forma de viver da igreja. Em comunhão, no partir do pão, de casa em casa, em orações, não é isso? Vivendo a palavra de Deus. E aquilo fez a diferença na sociedade ali deles. Porque as pessoas começavam a olhar a forma de viver dos cristãos e diziam assim, não, eu quero fazer parte de uma comunidade como essa, de pessoas que se amam, de pessoas que se relacionam, de pessoas que se respeitam, de que compartilham as bênçãos de Deus. Nós estamos muito distante, longe de vivermos o que a igreja, quando ela foi organizada, vivia. E nós precisamos voltar para cumprir esse mandamento. Não é? Então, são dois mandamentos que são importantes para a nossa vida. A primeira é a fé em Jesus Cristo, que nos torna parte da família de Deus. Nós passamos a ser agora filhos de Deus. Mas a outra, tão importante, é que nós nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E ele então fecha no versículo de número 24. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Qual é a segunda bênção? A presença do Espírito na nossa vida. A primeira bênção, irmãos, é nós podermos estar andando sem uma culpa no coração, porque estamos guardando os mandamentos do Senhor e, portanto, recebendo de Deus as respostas às nossas orações. A segunda é a presença do Espírito. Porque a presença do Espírito, irmãos, é que nos dá o crescimento espiritual, nos dá o discernimento espiritual. A presença do Espírito é que nos dá uma comunhão perfeita com Deus. A presença do Espírito é que nos fortalece a andarmos segundo a palavra de Deus, segundo a vontade dele. Eu entendo que não pode existir uma igreja forte quando ela está vazia do Espírito Santo.
Quando Jesus ascendeu aos céus, ele deixou conosco o Espírito, e a igreja foi organizada com a descida do Espírito, no cumprimento da promessa, em Atos capítulo 2. Portanto, a gente tem que olhar para a igreja sendo dirigida, direcionada pelo Espírito Santo que habita aqui na igreja. O Espírito Santo habita no corpo de Cristo, e nós, como parte do corpo de Cristo, ele habita em nós. E nós precisamos, portanto, aproveitar essa bênção. E qual é a bênção que nós precisamos aproveitar? O apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais fortes nós estaremos para vencermos o mundo, para vencermos o pecado e para nós estarmos cada dia mais próximos de Deus para cumprir os seus mandamentos. Portanto, menos culpa no nosso coração. Menos sentimento de culpa no nosso coração. Amém, queridos? Então, qual é o mandamento que João está falando aqui? Que nos amemos uns aos outros. Mas se você não consegue, se você se esforça, se você tem algumas dificuldades, se você tem um sentimento de culpa porque você falhou em algum aspecto para com Deus, irmãos, não olhe para o seu sentimento de culpa, olhe para o Senhor. O Senhor é maior do que o seu coração, é maior do que você, é maior do que nós. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quem andar sem culpa, abra o seu coração diante de Deus, confesse tudo aquilo que está perturbando o seu coração, porque Ele vai perdoar. E você vai aliviar sua dor, seu sofrimento, seu sentimento de culpa, e andar de uma forma tranquila na presença do Senhor. Amém?